Bem-vindos ao canal Paradoxo da Física. Quem que fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é uma resolução dos exercícios da prova de 2020 do PISME Módulo 1. Então, boa aula. Então vamos lá, questão 11. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, normalmente é realizada com velocidade média de 60 km por hora e tem duração de 3 horas entre suas respectivas rodoviárias. Uma estudante fez esta viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas devido ao engarrafamento na estrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pela estudante? Aí aqui nós temos as alternativas, né? 60 km por hora, 72 km por hora, 45 km por hora, 40 km por hora e 36 km por hora. Vou pegar a caneta aqui. Vamos lá. Então, olha, trajeto Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Normalmente, quando ela faz esse trajeto, demora 3 horas com uma velocidade média de 60 km por hora. Então, olha, o que a gente pode fazer? Velocidade média é igual à distância sobre o intervalo do tempo. Com esta fórmula, eu consigo encontrar a distância entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. Então, a velocidade de 60 km por hora e o intervalo de tempo de 3 horas. Multiplicando o cruzado, 3 vezes 60, 180 km. Então, nesse caso, a distância entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro é de 180 km. Tendo essa distância, a gente pode analisar a nossa nova situação, né? A situação que demora 2 horas até um trecho dessa viagem, para durante 30 minutos devido às obras, e depois demora mais 2 horas para chegar até a rodoviária do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, a velocidade média é a distância sobre o tempo. A distância é 180 km que a gente já achou, só que o tempo agora é esse novo tempo aqui, ó. São essas 2 horas iniciais, mais esses 30 minutos parado, mais essas 2 horas finais. Então, 2 mais 2, 4. 4 horas mais meia hora, 4,5 horas. 30 minutos, meia hora, né? Então, 4,5 horas. Então, 180 quilômetros dividido por 4,5 horas, 40 quilômetros por hora. Alternativa D. Uma questão bem simples, né? Que mexe com velocidade média. Próxima questão, questão 12. Um teste de carro esportivo foi realizado em uma pista longa, lisa, plana e reta. O carro partiu do repouso em t igual a 0 e foi uniformemente acelerado até o instante t1. Depois foi mantido com velocidade constante entre os instantes t1 e t2. E a partir de t2, os paraquedas traseiros foram acionados para frear o carro em um movimento uniformemente desacelerado, até parar no instante t3. Selecione a alternativa que contém um gráfico que representa corretamente a aceleração do carro em função do tempo. Aqui a gente tem as opções dos gráficos, então vamos analisar essa questão. Então, primeiro, de 0 até t1, ele tem um movimento uniformemente acelerado, ou seja, ele vai aumentando sua velocidade, né? Então, ele vai aumentando a sua velocidade, no caso, vai acelerando. Então, eu tenho uma aceleração constante e positiva, porque ele está aumentando essa velocidade. Então, posso representar por isso aqui, uma aceleração constante e positiva. Então, é positivo, então está acima aqui do zero, né? Nesse gráfico, aceleração tempo, até o instante t1, que é esse aqui, a aceleração é positiva e constante, porque ele vai aumentando sua velocidade. Ele tem um movimento uniformemente acelerado. Agora, de t1 até t2, a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, ele não tem aceleração. A aceleração é igual a zero. Então, se ele não tem aceleração, ela está aqui, ó, zero.
Então, no gráfico de aceleração, tempo entre T1 e T2, ele não acelera, mantém sua velocidade constante. Ele tem um movimento uniforme, não um movimento uniformemente variado. E de T2 até T3, o movimento é uniformemente desacelerado, porque acionados os paraquedas, ele começa a frear até parar. Então ele vai desacelerando, ele vai diminuindo a velocidade. Então ele vai ter uma aceleração negativa. Então, ó, o trecho negativo aqui na aceleração é do zero para baixo aqui. Então é como se fosse aqui de T2 até T3, aceleração constante e negativa. Então, no primeiro trecho, aceleração constante positiva. No segundo trecho, não tem aceleração. E no terceiro trecho, aceleração negativa, constante negativa. Alternativa B. Seria esse gráfico aqui, ó. Alternativa B. Aceleração constante positiva no primeiro trecho. Não tem aceleração no segundo trecho. E no terceiro trecho aceleração negativa. Questão 13. Um malabarista de circo faz uma pequena bola incandescente girar em uma trajetória circular em um plano vertical. A bola está presa à mão do malabarista por um fio inextensível. Seja P o módulo da força-peso da bola e T o módulo da tração no fio que atua na bola, considere 3 posições diferentes na trajetória. Então, tem 3 posições. Posição 1, que é o ponto mais alto da trajetória. 2, o ponto mais baixo, e a 3, um dos pontos à mesma altura do centro do círculo descrito pela bola. Qual que é o módulo da força centrípeta em cada uma dessas posições, respectivamente? Então, olha, tem as alternativas aqui, né? Primeira alternativa, força centrípeta é igual a tração mais o peso. E no segundo trecho, força centrípeta é igual a tração. Terceiro trecho, força centrípeta é igual a tração menos o peso. E assim vai. Temos essas 5 alternativas aqui. Então, olha, eu tenho esse movimento aqui, ó. Aqui o barbante e aqui a bola. Nessas 3 posições, ele está girando, movimento circular. Primeira posição aqui em cima, que seria o ponto mais alto. Segunda posição aqui embaixo, que seria o ponto mais baixo. Terceira posição, ó, coincidindo com o centro do círculo, né? Então, lá na primeira posição, com fio, né, com barbante, assim, a bola aqui. Eu tenho uma tração voltada para o centro da circunferência que é formada, que é essa tração aqui, e tem a força-peso da bola, que é vertical para baixo. A resultante das forças atuantes nesse ponto é a força centrípeta, que é vertical e voltada para o centro da trajetória. Então, eu posso falar que nesse momento aqui, ó, nesse ponto I, a força centrípeta é igual à tração mais a força-peso. Então, nesse primeiro ponto, a força centrípeta é igual à tração mais a força-peso. Que as duas estão no mesmo sentido, é só somar. No ponto 2, que é o ponto aqui embaixo, eu tenho a tração no fio, que é vertical para cima, porque o fio está aqui, e a força-peso, que é vertical para baixo. E a força centrípeta, que é essa setinha vermelha aqui, que é a resultante, ela é sempre voltada para o centro da circunferência. É centrípeta, voltada para o centro da circunferência. Então, nesse caso, eu posso afirmar que a força centrípeta é igual à tração menos a força-peso, porque os dois têm sentidos opostos. Então, força centrípeta é a tração menos a força-peso. E no terceiro caso aqui, nessa terceira situação, que coincide com o centro da circunferência, eu tenho que a tração é voltada para o centro, a força centrípeta, que é resultante, também é voltada para o centro, e a força-peso é voltada para baixo. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar que a força centrípeta é igual à tração no fio, porque os dois estão no mesmo sentido. Então, na primeira situação, força centrípeta é igual à tração mais a força-peso. Na segunda situação, força centrípeta é igual a tração menos a força-peso. E na terceira situação, força centrípeta é igual a tração. Então, a alternativa D, força centrípeta é tração mais o peso, força centrípeta é tração menos o peso, força centrípeta é igual a tração. Então, alternativa D. Questão 14.
A mecânica clássica ou mecânica newtoniana permite a descrição do movimento de corpos a partir de leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento, ou lei da inércia, tem como consequência que... Então vamos lá. Se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Se um objeto se encontra em equilíbrio, posso falar que a resultante das forças é igual a zero. Mas isso não quer dizer que não tem nenhuma força atuando sobre ele. Se a resultante é igual a zero, eu posso afirmar que posso falar, né? Tem uma força, por exemplo, voltada para a direita e uma para a esquerda, com o mesmo módulo, mesma direção no caso, só que sentidos opostos. Uma acaba subtraindo a outra, que são sentidos opostos, mas eu teria as duas forças. Então, não estou afirmando que não tem nenhuma força atuando. Existem as duas forças. Eu posso afirmar que a resultante das forças é igual a zero. Então, a alternativa A está errada. Falsa. Letra B. Se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força. E assim que essa força cessa, o movimento também cessa. Não, se o objeto está em movimento, ele pode estar sob a ação de uma força, claro. Só que a partir do momento que essa força cessa, ele pode se movimentar, né, com velocidade constante. Então, por exemplo, eu posso aplicar uma força fazendo com que esse objeto varie sua velocidade. A partir do momento que essa força cessa, o movimento pode ficar com velocidade constante, porque a resultante das forças vai ser igual a zero. Então, esse movimento não necessariamente cessa. Então, falso. Alternativa C. Se a soma das forças que agem no objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação a um referencial inercial. Então, olha, o que está afirmando aqui? Se a resultante das forças for igual a zero, ele pode estar com velocidade constante ou em repouso, ou parado. Como que é isso? A segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para a força resultante ser igual a zero, que está afirmando aqui, ó, for nula, a massa, como o corpo vai ter massa, não pode ser igual a zero. Então, a única coisa que pode ser igual a zero é a aceleração. Para que a aceleração seja nula, é necessária uma velocidade constante, que seria um movimento uniforme, ou o corpo estar parado. Então, caso tenha uma velocidade constante, a aceleração é igual a zero, a força resultante é zero. Correto. Caso o corpo esteja em repouso, ele não acelera. Logo, a força resultante também é igual a zero. Então, essa alternativa está correta, a alternativa é verdadeira. Então, se a força resultante atuante sobre um corpo for igual a zero, necessariamente o corpo estará com velocidade constante ou estará em repouso. Alternativa C. Questão 15. A possibilidade de diminuir o módulo da força que atua sobre um objeto até ele parar, aumentando-se o tempo de atuação da força, tem muitas aplicações práticas, como, por exemplo, o uso de airbags em automóveis ou nas competições de salto em altura. O uso de colchões para parar a queda dos atletas também. Um atleta cai sobre um colchão de ar, recebendo um impulso de 600 newtons segundos. Qual que é a força média que atua sobre esse atleta e qual é a variação da quantidade de movimento, ΔQ, do atleta, respectivamente nas situações 1, que é se ele para 0,5 segundos após o impacto inicial, e na 2 aqui, se ele para 0,1 segundos após o impacto inicial. Então eu quero a força média e eu quero a variação da quantidade de movimento para essas duas situações. Então vamos lá, aqui tem as alternativas, nós vamos à resolução. Então, primeiro, impulso de uma força é a aplicação da força vezes o intervalo do tempo. Então, impulso é força vezes ΔT. O impulso que foi dado é de 600 newtons segundos. E na primeira pergunta, né, para um tempo de 0,5 segundos. Então, a força é dada por 600 dividido por 0,5. Logo, a força é igual a 1.200 newtons. Então, primeira resposta, né, encontrada já, força 1.200 newtons. E eu sei também que o impulso
Ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se o impulso é 600, a variação da quantidade de movimento é 600. Então, a força é de 1.200 newtons, a variação da quantidade de movimento é de 600 newtons-segundos. Isso na primeira situação. Na segunda situação, o tempo é de 0,1 segundos. Mas eu vou usar as mesmas fórmulas, o mesmo raciocínio. Impulso é igual a força vezes o tempo. Então, 600 é igual a força vezes 0,1. A força é igual a 600 dividido por 0,1, que vai me dar 6.000 newtons. Impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é 600, né? Então a variação da quantidade de movimento vale 600 newtons segundos. Então, alternativa D, força de 1.200 newtons, variação da quantidade de movimento de 600 newtons segundos. E na segunda situação, força de 6.000 newtons, variação da quantidade de movimento de 600 newtons segundos. Alternativa D é essa aqui, ó. Força de 1.200 newtons, delta Q de 600 newtons segundos, força de 6.000 newtons, delta Q de 600 newtons segundos. Agora, questão discursiva, primeira questão discursiva. Um carro com massa total de 1.000 kg parte do repouso do alto de uma rampa com uma altura de 5 metros em relação à sua base. O carro está com suas rodas travadas, mas desliza ao longo do comprimento da rampa, que está coberta com uma fina camada de óleo, vazado do próprio carro. Suponha que o atrito entre as rodas do carro e a rampa seja desprezível. No fim da rampa, um longo trecho horizontal coberto por areia, cujo atrito com as rodas do carro fazem-no parar a uma determinada distância da base da rampa. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que o coeficiente de atrito cinético entre a areia e as rodas do carro vale 0,5. Letra A. Determine a velocidade do carro na base da rampa. E letra B. Calcule a distância percorrida pelo carro desde a base da rampa até parar. Então, primeiro, letra A. Velocidade do carro na base da rampa. Então, olha, aqui eu tenho a rampa, tem 5 metros de altura. Eu determinei 3 pontos. O ponto A, que é o ponto lá em cima da rampa. O ponto B, que é o ponto aqui na base da rampa. E o ponto C, que é quando já tem do B até o C, né, a areia. Logo, teria o atrito aqui do B até o C. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer nessa questão? Então, do A até o B é uma superfície lisa. É falado isso no exercício, no enunciado do exercício. Então, eu não tenho atrito. Se eu não tenho atrito, eu posso afirmar que eu tenho conservação de energia. Se eu tenho conservação de energia, a energia mecânica em um ponto é igual à energia mecânica no outro ponto. Então, a energia mecânica no A é igual à energia mecânica no B. Então, olha, energia mecânica é o quê? Energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Isso tanto no ponto A quanto no ponto B. Então, olha, energia cinética no ponto A. Inicialmente, lá em cima no ponto A, ele está parado, está em repouso. Então, ele não tem velocidade. Se ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética, porque energia cinética é relacionada com velocidade. Então, ele não tem velocidade lá no ponto A, então não tem energia cinética. Ele tem uma energia potencial gravitacional no ponto A, porque ele tem uma altura com relação ao solo aqui embaixo. Ele não tem mola nesse exercício, então não tem energia potencial elástica. Já no ponto B, ele vai ter uma velocidade aqui na base, no ponto B, que eu quero encontrar, então ele tem energia cinética. Não tem energia potencial gravitacional porque ele vai ter descido tudo. E não tem energia potencial elástica porque não tem mola. Então, o que sobrou? No primeiro ponto, no ponto A, sobrou só energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E no ponto B aqui, a única energia que eu vou ter é energia cinética, que é massa velocidade ao quadrado sobre 2. Posso cortar as massas, que é o mesmo corpo, logo possui a mesma massa. Sobra gravidade vezes altura, que é 10 vezes 5, que é igual a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. Então, 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, né, que eu multiplico cruzado, 100. Então, a velocidade no ponto B ao quadrado é igual a 100. Velocidade no ponto B, raiz quadrada de 100, que é de 10 metros por segundo.
Então, com isso eu já respondo a primeira pergunta. A velocidade aqui na base da rampa, aqui embaixo no ponto B, é de 10 metros por segundo. Agora a letra B. Na letra B eu quero a distância, né? Então eu quero a distância do B até o C. Esse trecho aqui, até ele parar no ponto C. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, como tem atrito, é tentar encontrar a aceleração do ponto B até o ponto C. Então, a segunda lei de Newton, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, força resultante seria o quê? Seria uma força, né, que teoricamente puxaria, imagina o corpo aqui, uma força que puxaria esse corpo para a direita, pelo do B até o C, onde ele vai parar, menos a força de atrito, que estaria puxando ele para a esquerda, que é o sentido contrário ao movimento aqui. Então, seria a força F menos o atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Só que eu não tenho nenhuma força puxando ele para a direita, então eu posso colocar essa força igual a zero. Então, o que sobra? Sobra que menos a força de atrito é igual ao produto da massa pela aceleração. Como que encontro força de atrito? Força de atrito, ó, Fat, é dado por essa fórmula aqui, que é o coeficiente de atrito, né, que é o μ, vezes a força normal de reação ao apoio. Então, foi isso que foi colocado aqui, ó. μ vezes a força normal, o menos que já estava aqui em cima, né? Que é igual a massa vezes a aceleração. E o que é a força normal? A força normal, nesse caso de reação-apoio, ela é igual à força-peso. Por quê? Imagina, está o corpo aqui, a força normal é a força do apoio sobre o corpo, então ela é perpendicular ao movimento aqui, então ela é, nesse caso, vertical para cima, e o peso aqui é vertical para baixo. Então, uma força é igual a outra. Então, nesse caso, a força normal é igual a força-peso. E aqui no lugar da força normal, eu coloco o peso, que é massa vezes gravidade, que é igual a massa vezes aceleração. Corto as massas, o que sobra? Sobra que a aceleração é igual a menos 0,5 vezes a gravidade, que é 10. Menos 0,5 vezes 10, menos 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa aceleração negativa? Significa que eu tenho uma desaceleração. Então, sempre que eu tiver uma desaceleração, quando o corpo estiver parando, eu tenho uma aceleração negativa. Tendo aceleração, posso usar Torricelli. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final ela é zero, o corpo vai parar. Então, 0 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 10 é a velocidade inicial, que nós encontramos na letra A a velocidade aqui no ponto B, e essa alternativa B aqui é do B até o C, do ponto B até o ponto C. Então, é como se começasse daqui, indo até aqui. Então, por isso que a velocidade inicial aqui é a velocidade encontrada no ponto B, que é 10. Então, 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes a distância. Então, fica 0, que é igual a 100, menos 10 ΔS. Passa esse menos 10 ΔS para o primeiro membro, fica 10 ΔS, que é igual a 100. Logo, a distância é 100 dividido por 10, distância de 10 metros. Questão 2. O poço do elevador é o espaço físico situado abaixo do nível do andar mais baixo de um edifício. Neste poço estão instalados diversos equipamentos destinados ao funcionamento e segurança dos elevadores, entre eles uma mola. Por causa de um problema técnico, este elevador cai pelo poço e colide com a mola situada no fundo do poço, comprimindo-a. Considere a constante elástica da mola como K igual a 1,8 vezes 10 elevado a sexta newtons metro, e a massa do elevador com os passageiros igual a 1.000 kg. Letra A. Sabendo que a compressão máxima da mola nessa colisão foi de 10 centímetros, calcule a velocidade do elevador no instante inicial da colisão com a mola. Letra B. Após iniciada a colisão, o elevador para em 0,2 segundos. Calcule a força média resultante sofrida pelo elevador durante a compressão da mola. Então, primeiro, na letra A, eu quero a compressão máxima da mola da colisão, que foi de 10 centímetros. E a velocidade do elevador no instante inicial da colisão. Então, olha, eu tenho aqui o elevador com velocidade inicial VO, um ponto A. Aí, isso aqui, ele está ainda entrando em contato com a mola ainda não está comprimida. No ponto B, ele já comprime a mola totalmente.
Então, quando ele comprime a mola totalmente, ele para. Então, a velocidade final dele é igual a zero. E essa compressão na mola é de 10 centímetros. No caso de menos 10 centímetros, né? Porque ele está comprimindo a mola, ele não está expandindo, ele está comprimindo. Então, o que eu posso afirmar aqui? Não tem nenhum atrito, ele não fala de nenhum atrito. Então, conservação de energia. Energia mecânica em um ponto é igual a energia mecânica no outro ponto. Energia mecânica no ponto A, energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástico. No ponto B, a mesma coisa, cinética, potencial gravitacional, potencial elástico. Em nenhum momento ele mexe aqui com alturas. Então, você já despreza a gravitacional. E no ponto A, ele ainda não comprimiu essa mola. A mola não está comprimida. Então, ele não tem energia potencial elástica no ponto A. No ponto A, ele só vai ter energia cinética devido à velocidade do elevador que está caindo. Já no ponto B, que é o ponto de compressão total da mola, o elevador está parado. Então, ele não tem velocidade. A velocidade dele no ponto B é igual a zero. Então, a energia cinética no ponto B é igual a zero. E, como eu falei, não, em nenhum momento ele mexe com a parte de altura, então ele não tem energia potencial gravitacional. Ele só vai ter energia potencial elástica no ponto B, devido à compressão dessa mola. Então, a energia cinética no ponto A, que é massa velocidade ao quadrado sobre 2, é igual a energia potencial elástica no ponto B, que é igual a constante da mola, vezes a deformação da mola ao quadrado, dividido por 2. Posso cortar esses dois no denominador, né? Fica massa velocidade ao quadrado sobre 2, que é igual a constante da mola, vezes a deformação da mola ao quadrado. A massa é 1000, vezes a velocidade ao quadrado, que é igual a constante da mola, que é 1,8 vezes 10 a sexta, vezes a deformação da mola. Essa deformação da mola aqui, ela está em centímetros. Então, eu tenho que passar para metros. De centímetros para metros, eu volto duas casas. Olha, é metro, decímetro, centímetro. Então, como eu volto duas casas, eu divido por 100. Então, 10 dividido por 100, 0,1. Então, por isso que aqui na deformação eu tenho menos 0,1 metros ao quadrado. Então, 1000 vezes VA ao quadrado é igual a 0,1 ao quadrado, é 0,01, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, ficaria 1,8 vezes 10 a sexta, vezes 10 elevado a menos 2. 6 menos 2, 4. Então, por isso que ficou 1,8 vezes 10 elevado a quarta. V ao quadrado é igual a 1,8 vezes 10 elevado a quarta, dividido por 1000, que é 10 ao cubo. Então, olha, ficaria assim, ó, 1,8 vezes 10 elevado à quarta, dividido por 1000, que é 10 ao cubo. Divisão de potência de 10. Eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes. 4 menos 3, 1. Então, por isso que fica V ao quadrado igual a 1,8 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 1,8, 18. Então, V ao quadrado é igual a 18, raiz quadrada de 18, aproximadamente 4,24 metros por segundo. Então, essa é a velocidade no ponto A aqui, quando o elevador começa a entrar em contato com a mola, sendo que a mola ainda não está comprimida. No ponto B, eu quero a força nessa situação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar a quantidade de movimento que eu tinha antes e a quantidade de movimento que eu tenho depois. Quantidade de movimento no ponto A, quantidade de movimento no ponto B. Então, a quantidade de movimento que eu tinha antes é a massa vezes a velocidade inicial. Massa é 1000 kg, velocidade inicial é 4,24, que nós encontramos na letra A. E a quantidade de movimento inicial é 4.240 kg metros por segundo. Lembrando que isso é aproximado, porque a velocidade aqui encontrada foi aproximada, né? E no ponto B, quando o elevador já está parado e a mola totalmente comprimida. Nesse caso, como o elevador já está parado, a velocidade dele é zero. Logo, 0 vezes a massa é igual a zero. Então, a quantidade de movimento final vale zero. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Impulso é força vezes o intervalo do tempo. E impulso também é a variação da quantidade de movimento. Qual que seria essa variação da quantidade de movimento? Seria a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, seria o zero menos 4.240.
que daria 4.240, né? Daria menos 4.240, mas aqui eu posso colocar o valor em módulo. Então fica 4.240 para impulso, que é igual a força vezes o tempo, que é de 0,2 segundos. Foi dado no enunciado do exercício, na alternativa B, né? Então a força é igual a 4.240 dividido por 0,2, que dá 21.200 newtons. Espero que tenha entendido essa aula, entendido a resolução desses exercícios. Qualquer dúvida, acesse os outros vídeos, as outras videoaulas presentes no canal. Inscreva-se no canal Paradoxo da Física, dê um like nesse vídeo e até a nossa próxima aula.